Bom, pessoal, chegamos à nossa videoaula 4 e nessa videoaula nós vamos chegar realmente a aquele ponto que a gente vem trabalhando nas últimas 3 videoaulas, que é entender como funciona um circuito elétrico completo, certo? Ainda não totalmente, mas já vai ser possível para vocês entenderem como que a coisa funciona. Então, nosso caminho está aberto. Vamos lá, próxima aula. Bom, no circuito elétrico simples, como a gente vai mostrar aqui, a gente vai considerar as 3 grandezas que a gente já viu: a intensidade de corrente, o I, né, a quantidade de amperes, a tensão elétrica, o U, que é a quantidade de volts, e a resistência elétrica, R, que está nos resistores, tá? Isso, os componentes do circuito, a gente vai mostrar agora o analógico e o símbolo que ele aparece no diagrama de circuitos. Então, aqui, ó, vocês podem ver alguns conhecidos de vocês e outros não acredito, mas, por exemplo, pilha todo mundo já viu. Em circuitos, a gente chama isso de gerador. Gerador é o que gera, logicamente, a energia que faz o circuito funcionar, vamos dizer assim. Resistor. Resistor, isso aqui é um resistor, ó, que está desenhado aqui, ó. Na verdade, esse é o analógico. Se alguém já teve a curiosidade de abrir um circuito, um componente eletrônico, vocês vão ver que isso aqui aparece lá e ele tem um símbolo também. Então, esses símbolos são importantes porque quando você vê o desenho do circuito, você sabe o que se trata, né? Condutor, que a gente chama, é um fio que lá no desenho, no circuito, ele vai aparecer simplesmente como uma linha. Importante, nossos condutores não têm resistência. Resistência a gente não vai considerar. Claro que todo condutor, independente do que ele é formado, ele tem resistência interna. Mas, para facilitar o nosso trabalho, a gente não vai considerar, tá bom? Outra coisa, lâmpada. Lâmpada, ela é também um resistor. A lâmpada acende graças à resistência da passagem da corrente elétrica, tá? Então, lâmpada também é um resistor. Se aparecer por acaso, a gente vai ter como resistor em ohms, né? Tem a quantidade de ohms. Vejam que o símbolo da lâmpada está colocado aqui. E a chave comutadora, aquela que chave de liga e desliga, que a gente chama também de interruptor, né? Interruptor, porque interrompe a passagem da corrente elétrica. Ele é aquele interruptor que a gente tem na casa da gente para acender e apagar a luz, e no circuito ele aparece dessa forma. Quando essa parte está encostada nessa, está ligado; quando não, está desligado. Tá certo? Então, conhecemos alguns componentes de um circuito elétrico e vamos dar sequência agora. Próximo slide. Agora, a gente vai ver um circuito fechado. Ou seja, o circuito fechado, ele vai mostrar para nós, primeiro analógico. Então, vocês estão vendo, ó, eu tenho uma pilha ligada a 2 resistores e, ao mesmo tempo, eu vou acrescentar um desenho que representa o mesmo processo. Então, você tem o processo analógico e, ao lado, o desenho que a gente vai, normalmente, logicamente, vai utilizar o desenho, né? Não vou ficar toda hora colocando pilha, resistor, lâmpada, essas coisas. Então, o desenho, a parte que a gente tem que reconhecer é que aqui, ó, a gente tem um gerador que tem uma tensão U, aqui tem um resistor e aqui tem outro, certo? 2 resistores e um gerador. Mais um slide. Agora vamos analisar o circuito com valores de acordo com a passagem da corrente elétrica. Então, de novo, olha, um
Mesmo circuito que a gente viu na outro slide. Esse circuito vai mostrar para a gente um gerador e 2 resistores. Aqui eu vou colocar valores para o gerador e para os resistores. Vocês estão vendo aí? O gerador de 12 volts, uma pilha, uma bateria de 12 volts, está ligado a um resistor de 5 ohms e outro de 3. A corrente elétrica percorre o circuito sempre no sentido do positivo para o negativo. Então, veio por aqui, passou por esse e voltou no negativo, tá vendo? Então, do polo positivo para o polo negativo. Em um circuito elétrico, quando você representa o gerador, a haste mais comprida, essa, é positivo, a haste mais curta é negativo, certo? Guardem isso. Então, o positivo é esse e o negativo é esse. Isso faz, por exemplo, nesse caso, que a corrente tenha um movimento no sentido horário, certo? Se o gerador tivesse ao contrário, o sentido seria anti-horário, olhando de frente assim. A corrente circula do polo positivo para o negativo e a gente pode calcular o valor da corrente elétrica que circula nesse circuito da figura. Primeiro passo, calculamos a resistência equivalente. Quando os resistores estão em série, e como eu sei que eles estão em série? A gente segue a corrente elétrica, por isso é importante sempre desenhar a corrente. Olha, a corrente obrigatoriamente tem que passar por esse aqui para conseguir sair e passar pelo outro. Portanto, quando isso acontece, a corrente passa por um, para depois, obrigatoriamente, se não passar pelo primeiro, não passa pelo segundo, ou alguma coisa assim. Se eu desligasse a passagem no primeiro, ela não chegaria no segundo, então os resistores estão em série. Quando em série, a gente simplesmente soma, né? Soma um com o outro. Então, isso aí é fácil de fazer, né? R1 mais R2 é 5 ohms mais 3, que vai dar 8 ohms. Tranquilo. Mas o que a gente quer saber é a intensidade de corrente do circuito. A gente pode usar aquela primeira lei de Ohm, lembra? Qual que é a lei de Ohm? Vocês lembram aí? Se não lembram, ela vai aparecer aqui, ó. U é igual a resistência equivalente vezes I. Importante, gente. Aqui a gente está colocando no geral. Então, olha, a resistência equivalente é como se eu tivesse, ao invés de 2 resistores aqui, um único no valor de 8. Então, olha só, U, tensão total do circuito, é igual a resistência equivalente do circuito vezes a intensidade de corrente total, esse I que aparece lá no desenho. 12 é o U, 8 é o I que a gente achou, é o R equivalente que a gente achou, e igual a I vezes I. Esse 8 passa dividindo aqui, fica 12 dividido por 8. Então eu tenho que o I é 2, ou melhor, 1,5 amperes. Tá? Nas unidades de medida do sistema internacional, todo mundo já estava no sistema internacional, não foi obrigado a converter nada. A tensão em volts, a resistência em ohms e o resultado em amperes. Vejam agora o mesmo circuito da tela passada. Como os resistores estão em série, a intensidade de corrente é a mesma em todos eles. Como os resistores estão em série, a tensão é dividida para cada um. Então, a tensão que a gente tem U aqui, quando o circuito está em série, ou quando os componentes de um trecho do circuito estão em série, ela é dividida proporcionalmente para cada trecho. Então, por exemplo, no resistor 1, a gente tem uma tensão
U1. No resistor 2, a gente tem uma tensão U2. Ou seja, eu peguei o U que deram 12 volts e uma parte vai aqui no R1 e uma parte vai aqui no R2. Olha só, U1, que é a parte do R1. R1 é 5, o I que passa lá é 1,5, então U1 é 7,5 volts. Tá certo? Olha, calculei a tensão somente para o resistor 1. Vou fazer o mesmo com o 2. Olha, o 2 é R2 vezes I, e é o mesmo em todos os casos, a gente já viu que era 1,5. 3 vezes 1,5, que é o R2, que é 3 vezes 1,5, 4,5. Vejam o que tem que acontecer. Ó. O U total tem que ser a soma de U1 mais o 2. Se você pegar o 7,5 e somar com 4,5, vai dar exatamente 12 volts. Tá certo? Seguimos. Bom, vamos seguir então. Vemos agora um circuito com os resistores, eles estão em paralelo. Nesse caso, a corrente elétrica se divide proporcionalmente para cada resistor e a tensão U é única. Bom, então está aí um circuito em paralelo. Como que eu sei que ele está em paralelo? Então vejam só, seguimos o caminho da corrente elétrica. Olha, a corrente sai do polo positivo, subiu, encontra um nó. Estão vendo o nó? Aí ela se divide em duas partes. Ó. Uma parte vai para cima e uma parte vai para baixo. I1 e I2 são duas partes da mesma corrente que estava passando. Quer dizer, quando elas estão em paralelo, imagina o seguinte, se você cortar uma parte do circuito, quer dizer, se eu cortar aqui, ó, ela continua seguindo pelo outro lado. Isso mostra que eles não estão em série, que eles estão em paralelo. A segunda situação, além de saber isso, é que o ponto onde eles se dividem, onde a corrente se divide, ele em seguida ele aparece de novo. Então existe um ponto chamado de nó aqui, ó. Um nó desse lado, do lado de cá do igual, e vai haver outro nó do outro lado, tá vendo? Nesse outro nó, o I1 e o I2 se juntam outra vez e volta a ser I, e ele segue I até o polo negativo. Então lembre-se, a gente já viu no outro caso que o polo positivo é o de cá, o de cima, aqui nesse caso porque é a haste mais comprida, e o negativo é o de baixo, que é a haste mais fina. Essa história de cima e embaixo é só uma questão, se você tiver com virado o circuito não vai mudar nada, mas vocês entendem que os polos do gerador são importantes para definir para que lado a corrente está circulando. Bem, chegamos a essa situação. Como que eu vou resolver? O que foi falado. O U, a tensão, é a mesma, é o mesmo. O que não é o mesmo é a intensidade de corrente. O I2 vai por um lado e o I1 vai por outro. Então, vamos calcular primeiro a resistência equivalente? Podemos. Resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quem é R1 e R2? É o 6 ohms aqui e o 3 aqui, né? Então, 6 mais 3 e 6 vezes 3, está aqui a conta. Dá 18 sobre 9. Então, a minha resistência equivalente é 2. É como se eu tirasse esses dois resistores daqui e tivesse um único aqui, ó, no meio. Nossa, que desenho horroroso. Que equivale aos dois. Então, um de 2 ohms. Tá bom? Então, descobri a resistência equivalente.